Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o início da sessão ordinária. Pois não, senhor presidente. Matéria apresentada na 19ª sessão ordinária de 9 de junho de 2009. Projeto de lei... Deixa eu falar. Momento. Com 15 vereadores presentes e um ausente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura da matéria do pequeno expediente. Pois não, senhor presidente. Matéria apresentada na 19ª sessão ordinária de 9 de junho de 2009. Projeto de lei complementar 870 de 2009, do vereador José Galvão Braga Campos, que altera o Código de Obras e Edificações para exigir faixa antiderrapante nos degraus das escadas das edificações condominiais. Veto total, projeto de lei complementar 867 de 2009, do vereador Fernando Manuel Bardi, conjunto com a vereadora Ana Tonelli, que altera o Código de Obras e Edificações para regular destinação a tanque desativado de armazenamento subterrâneo de combustível. Projeto de lei número 10.309 de 2009, do vereador Paulo Sérgio Martins, que fixa distância mínima entre as escolas e novos estabelecimentos que vendam bebida alcoólica e que ofereçam diversão eletrônica, e revoga a correlata lei de número 2.961 de 86, projeto de lei número 10.310 de 2009, do vereador Paulo Sérgio Martins, que altera a lei número 4.522 de 95, para prever cadeira de rodas em condomínios comerciais. Projeto de lei número 10.311 de 2009, dos vereadores Roberto Conde Andrade e Enivaldo Ramos de Freitas, que institui políticas públicas de combate à pedofilia. Projeto de lei número 10.312 de 2009, do vereador Paulo Sérgio Martins, que regula a atividade comercial de locação de equipamentos de informática para acesso à internet, utilização de programas e jogos eletrônicos. Projeto de lei número 10.313 de 2009, do vereador Paulo Sérgio Martins, que exige os cardápios dos estabelecimentos que especifica constar o número de telefone do órgão municipal de defesa ao consumidor. Projeto de lei número 10.314 de 2009, do vereador Paulo Sérgio Martins, que exige dos estabelecimentos que ofereçam financiamento na compra de produtos, prestar ao consumidor as informações que especifica. Projeto de lei número 10.315 de 2009, do vereador Roberto Conde Andrade, que exige nos salões de beleza cartaz sobre hepatite. Projeto de lei número 10.316 de 2009, do vereador Silvio Ermani, que denomina Ponte Eduardo Guilherme Biazin, a ponte sobre o rio Jundiaí, altura da rua Ângelo Corradini, Vila Nambi. Projeto de lei número 10.317 de 2009, da vereadora Marilena Perdiz Negro, que altera a lei 6.663 de 2006 para estabelecer novos prazos e fixar penalidades aos estabelecimentos bancários por não atendimento aos usuários na forma que especifica e das providências correlatas. Projeto de lei número 10.318 de 2009, do prefeito municipal Miguel Haddad, que altera a lei 6.508 de 2004 para reclassificar a área pública objeto de permuta com a mitra diocesana de Jundiaí, situada no Jardim Tarumã. Moção número 36 de 2009, da vereadora Ana Tonelli. Apelo ao Supremo Tribunal Federal
por imediata decisão sobre o problema da judicialização do acesso à saúde, favorável à sua prevalência sobre o orçamento estabelecido pelo poder público. Moção número 37, de 2009, do vereador Marcelo Roberto Gastaldo. Repúdia a atitude do Ministério da Educação em distribuir livros impróprios para as escolas do Estado de São Paulo. Eram essas as matérias apresentadas no pequeno expediente, senhor presidente. As listas de requerimentos de alçada do plenário, de requerimentos de alçada da presidência e de indicações já foram distribuídas aos vereadores. As listas de correspondências recebidas acham-se na secretaria à disposição dos senhores edis interessados. Questão de ordem. Questão de ordem concedida, pastor. Eu queria registrar algo que eu vi semana passada. Eu sou um crítico dos bancos aqui na cidade, né, com relação ao atraso nas filas imensas, mas eu estive no HSBC, fazendo até propaganda do banco, na Avenida Jundiaí, e algo que me chamou a atenção, eles colocaram aquele tapume impedindo a visualização de quem está na fila da pessoa que está no caixa recebendo. Então, eu queria que todos os bancos, todas as agências aqui de Jundiaí, que seguisse o mesmo exemplo do HSBC da Avenida Jundiaí, onde não se pode mais ver quem está sacando ou fazendo depósito. Isso, para a segurança pública, é um avanço que impede aquelas saidinhas de banco, né? Um assalto tão comum aqui na cidade de Jundiaí. E eu queria que os demais bancos, as demais agências, eu ia até tirar foto e trazer aqui para mostrar, né? Mas eu acredito que outros vereadores já devem ter presenciado. Vamos cobrar que as outras agências siga o mesmo exemplo. Obrigado, pastor. Só informando que existe um projeto de lei já aprovado pela Casa e já devidamente feita a regulamentação pelo Dr. Bardi, e a grande mérito é dele, mais 90%, que todas as agências bancárias assim procedam. Talvez por isso o HSBC tenha um índice reduzido de roubo depois do saque. Parabéns e obrigado. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para início da ordem do dia. Eu pediria à plateia só um pouquinho de silêncio, por favor. Havendo o número regimental, passemos à ordem do dia. Tendo a ata da 18ª sessão ordinária, realizada em 2 de junho de 2009, permanecendo à disposição dos vereadores pelo período regimental e não havendo pedido de impugnação ou retificação, consideraremos-la aprovada. Ordem do dia. Primeiro item da ordem do dia. Parecer contrário da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de resolução de número 746 do vereador José Carlos Dias, que prevê nas dependências da Câmara Municipal desfibrilador automático externo, ou DEA, desfibrilador cardíaco. Em discussão, o parecer contrário da Comissão de Justiça e Redação. Com a palavra, o vereador José Dias. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público aqui presentes, parecer contrário da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de resolução número 746/2008 do vereador José Dias, prevê nas dependências da Câmara Municipal desfibrilador automático externo. O projeto de lei
passa por esta casa. É um projeto que realmente eu gostaria aos senhores vereadores que analisasse referente ao parecer contrário da Comissão de Justiça e Redação, para que nós possamos, entre os vereadores, o presidente desta casa, para que nós pudéssemos elaborar ou acrescentar algo mais nesse projeto de lei. Então, portanto, eu pediria aos senhores vereadores que dessem essa oportunidade para que nós possamos, dentro do projeto de lei, conquistarmos algo que possa vir ao encontro da necessidade até dos funcionários, da nossa casa de leis, de vereadores, enfim, daqueles que realmente necessitam desse aparelho que realmente é de grande interesse à nossa casa de lei, à nossa população. Senhor presidente, senhores vereadores, essas são as palavras do vereador José Dias. Ainda em discussão, parecer contrário da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de resolução número 746/2008. Em votação. Não é veto esse. Com 14 votos favoráveis e 2 contra, pela revogação do parecer contrário da Comissão de Justiça e Redação, está o parecer rejeitado. Questão de ordem, senhor presidente. Desculpa, está aprovada a rejeição. Não, eu votei da rejeição, né? O parecer, vocês foram contra. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, vereador José Dias. Senhor presidente, mesmo assim, com o projeto de lei nesta casa do ano 2008, eu quero agradecer aqui a atenção especial dos senhores vereadores. Muitos projetos de lei do vereador José Dias passou por esta casa com aprovação, a maioria dos vereadores, e por esse motivo, até desse outro projeto, eu tenho certeza que eu faço o meu agradecimento a todos os senhores, e a gente, no decorrer do tempo, nós colocaremos outros projetos que realmente estejam à altura de todos nós vereadores votando pela aprovação, senhor presidente. Obrigado, vereador. O segundo item da pauta é o veto total ao projeto de lei número 10.123/2008, do vereador Enivaldo Ramos de Freitas, que prevê, nas repartições públicas em que haja balcão de atendimento do público, câmeras de monitoramento. Com a palavra, o autor do projeto, o vereador Enivaldo Ramos de Freitas. Obrigado, senhor presidente. Senhores, um projeto simples, que prevê nas repartições públicas em que haja um balcão de atendimento, câmeras de monitoramento. É um projeto que traz, além da segurança, a realidade dos fatos no atendimento, porque existem funcionários que apresentam versões de atendimento quando existe atrito entre os munícipes, que diz que foi desacatado, e o munícipe diz que, pelo contrário, ele foi maltratado. Em todo lugar tem gente boa e gente ruim, isso é normal, mas a maioria é gente boa. Os funcionários públicos querem esta câmera de monitoramento para mostrar a excelente qualidade do seu atendimento. E que aqueles que não trazem um bom trabalho, um bom atendimento aos nossos verdadeiros patrões, ou seja, todo munícipe de Jundiaí, que nos elegeu e nos colocou, e através disso temos que fiscalizar os serviços oferecidos, os bons funcionários querem
que isto mostre a realidade de seu serviço. E sem falar do fator principal também da segurança que traz, monitorando aí todo o balcão de atendimento, né, de qualquer ato indevido. Portanto, eu peço aos nobres pares para que nos ajudem e dizemos não a mais este veto, porque este é um serviço necessário para todo o nosso sistema de serviço público. São essas as palavras do vereador Val. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Val. Em discussão, o veto total ao projeto de lei 10.123, do vereador Enivaldo Ramos de Freitas, que prevê nas repartições públicas em que haja balcão de atendimento do público, câmeras de monitoramento. Em votação. Fechou. Aguardando a apuração dos vetos. Com 11 votos pela rejeição e 5 pela manutenção do veto, com os 16 vereadores votantes, pela rejeição do veto ao projeto de lei número 10.123/08, do vereador Enivaldo Ramos da Silva. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem concedida. Obrigado, senhor presidente. Gostaria de agradecer os nobres pares que entenderam pela ótica da necessidade deste projeto e também os demais que entenderam de uma visão diferente. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor. Em discussão, o item 3 da pauta de hoje, veto total ao projeto de lei número 10.194, do vereador Gustavo Martinelli, que altera a lei 2016/73 para exigir dos supermercados atendimentos nos caixas no tempo que especifica. Com a palavra, o autor do projeto, o vereador Gustavo Martinelli. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente. Esse projeto de lei vem ao encontro da necessidade. É um projeto que foi vetado e teve parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação desta Casa, teve parecer favorável da consultoria jurídica desta Casa. Deixo os nobres pares à vontade na questão do veto. Foram essas minhas palavras, senhor presidente, senhores vereadores. Queria deixar bem claro que sou jovem, sim, mas não sou moleque. Obrigado. Parabéns pelas palavras, vereador. Parabéns. Em votação, o veto total ao projeto de lei 10.194/09, do vereador Gustavo Martinelli. Posso falar, presidente? O presidente lá. Você vai também? Claro que eu vou, irmão. Ai, Deus do céu. Vamos fazer uma excursão para lá? Esse aqui chega no
uma Kombi aí, meu irmãozinho. Ou mais. Com 9 votos favoráveis à rejeição e 7 votos pela manutenção, considero derrubado o veto total. Desculpa. Ao veto do projeto de lei número 10.194/09, do vereador Gustavo Martinelli. Veto, senhor presidente. Ah lá, 9. Mantido o veto. Desculpa, foi mantido, é muita pressão. Foi mantido o veto por 9 votos favoráveis e 7 que votaram contra. Mesmo assim, parabéns, vereador Gustavo Martinelli. Dando entrada ao requerimento número 155 do vereador pastor Roberto Conde, de preferência às denominações de rua, de autoria dos vereadores Silvio Hermani, pastor Roberto Conde e vereador Mingo Fontebasso, coloco em votação o requerimento em pauta. Pronto, presidente. Com 15 votos favoráveis pela inversão da pauta e um vereador ausente e essa presidência que não vota, desculpa, o vereador ausente não, e essa presidência que não vota, declaro aprovado o requerimento de número 155 para substituição da pauta, colocando em ordem agora a nomeação de ruas. Projetos de lei de denominação. Projeto de lei número 10233/09, de autoria do vereador Silvio Hermani, que denomina a rua Elvira Rosa de Oliveira, a rua 8 do loteamento Jardim Ipanema, no Jardim Copacabana. O projeto de lei 10.272/09, do vereador pastor Roberto Conde Andrade, que denomina a rua Marcolina Rosa dos Santos, a rua 3 do loteamento Sítio dos Companheiros, no bairro Rio Acima. E o projeto de lei número 10.306/09, de autoria do vereador Domingos Fontebasso, que denomina a rua Tomás Luiz, a rua 21 do conjunto habitacional João Mesalira Júnior. Em discussão os projetos de lei agora mencionados, com a palavra o vereador Silvio Hermani. Senhor presidente, senhores vereadores, em primeiro lugar, gostaria de parabenizar os vereadores Roberto Conde e Domingos Fontebasso pelas homenagens que eles também estão fazendo. Via a biografia
as pessoas homenageadas. Rua Marcionília Rosa dos Santos e Rua Tomás Luiz. De minha parte, estou homenageando Dona Elvira Rosa de Oliveira, dando a oportunidade de que ela empreste seu nome à Rua 8 do loteamento Jardim Ipanema, no Jardim Copacabana. Agradeço a grande quantidade de familiares aqui presentes que estão testemunhando essa justa homenagem que a Câmara Municipal de Jundiaí está tendo a oportunidade de fazer. Dona Elvira Rosa de Oliveira nasceu em 5 de março de 1913, no município de Goianinha, Rio Grande do Norte. Era filha de Francisco Barbosa de Lima e Maria Rosa de Lima. Teve uma infância feliz, com seus 6 irmãos, 3 homens e 3 mulheres. Cursou o primário no grupo escolar Moreira Brandão, em sua terra natal. Em 1932, casou-se com o comerciante Antônio Barbosa de Oliveira, com quem teve 10 filhos. José Guilherme, casado com Catarina. Miguel Arcanjo, casado com Valtrudes. Sebastião Barbosa, casado com Conceição. Evaldo Barbosa, casado com Zuleide. Paulo Barbosa, casado com Telma. Luiz Barbosa, casado com Maria de Lourdes. Maria dos Prazeres, casada com Orlando Moreira. Valdice, solteira. Manuel, solteiro. E Antônio Sales, in memoriam, casado com Elizabeth. Dona Elvira era o nome com que, de forma carinhosa, as pessoas que tiveram o prazer de conhecê-la a chamavam. Em dezembro de 1973, migrou com sua família para Jundiaí. Era uma pessoa muito bondosa com todos, fazendo sentir-se bem todos aqueles que dela se aproximavam. Sempre com um sorriso nos lábios, pronta para dar um forte abraço, e raras vezes escapavam de um beijo no rosto. Não havia quem, à primeira vista, não passasse a ter o mesmo carinho por ela. Mãe exemplar, acima de qualquer adjetivo que possa qualificá-la como pessoa amorosa e misericordiosa, seu amor era tão abrangente que, para ela, todos tinham que amar entre si, para que, através do amor, houvesse a verdadeira paz e união. Dona Elvira, apesar das dificuldades para criar seus 10 filhos, sempre teve as portas abertas de sua casa para acolher e ajudar os que a procurassem, sem visar nada em troca, a não ser a amizade. Em 1986, Dona Elvira passou por 2 momentos muito difíceis, com a morte de seu filho, Antônio Sales, em março, e também de seu marido, Antônio Barbosa de Oliveira, em junho. Faleceu em 13 de maio de 2008, com 95 anos, deixando admiração e saudade no coração de seus filhos, netos, bisnetos e daqueles com quem conviveu. Eu gostaria também, de público, agradecer ao Leandro Bolognani e a Marjorie, que foram as pessoas que fizeram a sugestão para que a gente fizesse essa justa homenagem. Então, embora eles não estão aqui presentes na sessão, mas com certeza também merecem a nossa gratidão. Eram essas minhas palavras, senhor presidente, senhores vereadores. Em discussão, o projeto de lei número 10.233/2009, do vereador Silvinho Hermani, que denomina a Rua Elvira Rosa de Oliveira, Rua 8, loteamento Jardim Ipanema. Com a palavra, vereador pastor Roberto Conde.
Senhor presidente, senhores vereadores, é com muita alegria que eu subo a essa tribuna para prestar uma justa homenagem à à querida avó Nicinha, né? Assim nós a conhecíamos, uma guerreira, uma obreira exemplar da Igreja Universal do Reino de Deus, que até hoje deixa muita saudade, né? Todos os bispos, pastores que passaram ali por Jundiaí, na nossa catedral, e também na antiga sede, lá na Vigário JJ, quando a Igreja Universal era situada naquele local, sempre elogiaram a dedicação, a fé, a coragem dessa obreira que com certeza fazia diferença, né? Ela sempre recebia os elogios de todos, devido à sua dedicação. Então, quero ler aqui o projeto, até quebrando o protocolo, né? Normalmente se lê primeiro o nome do projeto de lei, né? E eu vou ler agora. Projeto de lei de número 10.272/2009, de minha autoria, que denomina Rua Marcelino Rosa dos Santos, a Rua 3 do loteamento Sítio dos Companheiros, no bairro do Rio Acima. Então, como eu estava falando, eu quero também homenagear, parabenizar os demais que estão recebendo aqui esse título, né? O Silvinho Hernani, que homenageia a dona Elvira Rosa, e o nobre vereador Mingo Fonte Basso, que homenageia Tomás Luiz, né? Então, aqui lendo a biografia, né? A dona Marciolina Rosa dos Santos, vou falar avó Nicinha, porque assim eu já sempre acostumei a chamá-la, né? Seu pai foi um homem muito rígido e não permitiu que ela frequentasse a escola. Então ela foi alfabetizada por uma professora em sua própria casa. Mudou-se da Bahia para Jundiaí com a família quando tinha apenas 8 anos e por aqui ficaram. A jovem conheceu José dos Santos, com quem se casou, ele com 32 anos e ela com 17. Casados, retornaram para a Bahia, município de Parapiranga, onde ela passa a costurar para ajudar o esposo nas despesas. Do casal nasceram 11 filhos. Nós temos aqui a filha, né? A dona Neide, a dona Lenaide, e as netas, né? Está aqui prestigiando, a Adriele e a Aniele, né? São nomes. E no ano de 78, o casal e os filhos retornaram para Jundiaí. A princípio, Vila Ana, 4 filhos do casal haviam falecido. Passado um ano, o seu esposo veio a falecer e ela ficou com 7 filhos para terminar de criar, todos solteiros. Agora era costureira e sua máquina. Dali saiu o sustento de toda a sua família. Então, eu imagino que as filhas lembram, né, desse período difícil, onde faleceu o marido e a avó Nicinha, com a máquina de costura, conseguiu criar os seus filhos. O tempo passou e os filhos constituíram família, são pessoas de bem. Marciolina esteve por 11 anos realizando trabalho voluntário na Igreja Universal do Reino de Deus. E por ser voluntária, ela não recebia 1 centavo sequer. Ela era uma das primeiras a chegar na Igreja Universal e uma das últimas a sair. E não tinha tempo ruim, não. Eu lembro quantas vezes eu não ia lá no Morada das Vinhas, onde ela também foi muito querida, viveu por muitos anos no Morada das Vinhas, e ela descia aquelas escadas do apartamento, subia. Se eu não me engano, ela morava no 4º andar, me corrija aqui a filha dela, se eu estiver enganado, não é isso? No 4º andar, uma disposição tremenda, mesmo estando já doente. Ela não se deixou vencer pela doença.
Então, é com muita gratidão que a gente dá esse nome de rua para essa extraordinária, né, pessoa que até hoje deixa muita saudade nos nossos corações. Eu queria falar mais até em respeito aos demais vereadores que vão também prestigiar outras pessoas com nome de rua. Eu encerro a minha fala. Obrigado pelas palavras. Em discussão, o projeto de lei número 10.272, do vereador Roberto Conde. Em não havendo quem se manifeste, vamos à discussão do projeto de lei número 10.306, 2009, do vereador Domingo Fonte Basso. Com a palavra, o autor do projeto. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras e público aqui presente. Projeto de lei 10.306 de 2009, deste vereador que denomina Rua Tomás Luiz. Tomás Luiz, nascido em 16 de novembro de 1918, filho de Tomás João e Sibinel e Amável, moradores do Caxambu. Casou-se em 24 de setembro de 1938 com Luísa Mazzi Tomasi. E desse casamento nasceram seus 3 filhos, Mafalda, Milton e Natalina. Sempre viveram nesse bairro, trabalhando no plantio da colheita de uva. Nesse período, exerceu funções na olaria Cerezer e Sibinel. Foi presidente do Clube Caxambu, onde também fez parte da diretoria e foi conselheiro. Foi presidente da Igreja do Senhor Bom Jesus, conselheiro fiscal, em meados de 45. Trabalhou-se em todas as comunidades, Roseira, Toca, Caxambu, também Jundiaí-Mirim, sempre em prol das comunidades. Faleceu em 29 de junho de 1991, por qual eu estou homenageando esses nomes. Quero também saudar aqui os nobres companheiros aí que estão nomeando Silvio Hermani, Elvira Rosa de Oliveira, Roberto Conde, Marcionília Rosa dos Santos. Quero saudar a todos vocês, e eu acho que é muito importante para nós, a nossa cidade, nós denominarmos essas ruas, e agradeço àqueles que estão emprestando os seus nomes para nós termos aí um sucesso na nossa cidade, termos um endereço para podermos o correio levar as nossas correspondências até as residências. Essas são as minhas palavras. Senhor presidente, senhores vereadores, obrigado. Obrigado pelas palavras. Em discussão ainda os 3 projetos de lei de denominação de rua. Sem mais discussão. Com a palavra o vereador José Dias. Não, olha, eu quero aqui, não sou autor de nenhum dos projetos que estão aqui na pauta de hoje, mas eu gostaria de falar referente aos 3 vereadores e os demais vereadores que fazem desta casa um trabalho sensacional com as histórias das pessoas que passaram por este município e com seus trabalhos, até nas dificuldades, né, com suas idades avançadas. Então, portanto, eu estou aqui na tribuna parabenizando os nobres companheiros e também os familiares aqui presentes. Para nós é uma honra muito grande. E eu, como já denominei algumas ruas, praças, alguns logadouros públicos desta cidade, eu sinto que tudo isso que passa por esta Câmara é uma história, e é uma história verdadeira, aonde você vai na internet e vê lá o mapa do nosso Brasil, do país, enfim, você vê que você clica ali, você vai lá naquele endereço, naquela rua e naquele número,
Então, eu quero parabenizar essa história nesta Câmara Municipal da cidade de Jundiaí, porque é importante para nós, quando nós possamos trazer a esta casa aquilo que realmente fica registrados aqui dentro desta Casa de Lei. Então, portanto, eu quero parabenizá-los, os nobres companheiros vereadores, por este trabalho, que é um projeto de lei de grande importância também para a nossa sociedade, para nós também que temos aqui a forma de representá-los, toda a população jundiaiense. Então, o projeto de lei número 10.233, do nobre companheiro Silvio Hermani, que denomina a rua Elvira Rosa de Oliveira, a rua 8 do loteamento Jardim Ipanema, Jardim Copacabana. Parabéns. Projeto de lei 10.272/2009, do nobre companheiro Roberto Conde de Andrade, denomina a rua Marcolina Rosa dos Santos, a rua 3 do loteamento Sítio dos Companheiros, bairro do Rio Acima. E o projeto de lei também do nobre companheiro Domingos Fontebasso, que domina a rua Tomás Luiz, a rua 21 do conjunto habitacional João Mesalira Júnior. Então, portanto, senhor presidente, eu falo aqui das festas e até quero aqui mencionar, senhor presidente, do trabalho de Vossa Excelência. Nós falamos aqui da festa da uva. E o trabalho que o senhor vereador, também... Gostaria que o senhor se ativesse ao que o senhor realmente pediu a palavra, que são os projetos de denominação de rua. O resto o senhor pode falar no grande expediente. Obrigado. Até agradeço, senhor presidente, pela atitude de Vossa Excelência, mas eu estou falando em caminho do que está aqui, das festas, como foi falado da festa da uva. E eu estou passando aqui um trabalho da festa da colônia, que é uma festa tradicional dessa cidade. Então, uma história para nós. Mas o senhor pediu a palavra sobre os projetos, então eu pediria que depois do grande expediente o se manifeste, por favor. Eu quero aqui agradecer a gentileza de Vossa Excelência, senhor presidente. E essa casa é uma casa que realmente tem de ser discutido aquilo que realmente é de interesse da sociedade. Muito obrigado e parabéns para sua fala, senhor presidente. Obrigado, e tudo na sua hora certa. Agora, realmente, podemos passar à votação dos 3 projetos de lei em pauta. Com 11 votos favoráveis, 15, a pressão, com 15 votos favoráveis e nenhum voto desfavorável, essa presidência aqui não vota, porque senão realmente eu votaria a favor, até pela história que representa os vossos familiares. Declaro aprovado os 3 projetos de leis dos vereadores inscritos. Obrigado e parabéns. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador José Dias. Senhor presidente, eu quero aqui agradecer ao convite do digníssimo presidente da Câmara Municipal de Jundiaí, o nobre companheiro José Galvão Braga Campos. E este vereador esteve na cidade de Atibaia, na última sexta-feira, dia 5/6/2009, onde foi sediado o seminário Caminhos para o Desenvolvimento Sustentável. O evento contou com a presença do senhor prefeito de Atibaia, doutor Denig, do presidente da Câmara, Josué Luiz de Oliveira, e teve como palestrantes o advogado Jean Paulo Batista, que falou sobre o papel do vereador. Evandro Lozaco falou sobre o programa que é o coordenador, o programa de vicinais do Estado. E o doutor Sérgio Roque, presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, que falou sobre o aumento da criminalidade e seus reflexos no turismo e nos municípios. Entre os temas abordados, senhor presidente, falou sobre a regularização de imóveis, loteamentos e condomínios clandestinos e sobre o meio ambiente, a solução sobre os problemas do lixo e do aumento da criminalidade. Foi uma tarde foi muito aproveitosa, e onde, afinal, este vereador recebeu o diploma de diretor da UVESP. E eu agradeço aqui, senhor presidente, pelos companheiros que o senhor me convidou para representá-lo naquela tarde,
e mandou um abraço para Vossa Excelência, o carinho que eles trataram quando falou do nosso presidente da Câmara Municipal, José Galvão da Braga Campos, o Tico. Então, ficou aqui os abraços do presidente Josué Luiz de Oliveira, Dedéu, Sebastião Miziara, presidente da UVESP, Roberto Santiago, deputado federal pelo PV, e Jean Paulo Batista, advogado especialista em terceiro setor do direito público e conselheiro do Instituto do Brasil. O aumento da criminalidade ficou a critério do doutor Sérgio Roque, daquela cidade, que mandou também um abraço para Vossa Excelência, presidente. E também o nobre companheiro Anésio Ferreira Campos, que tem um carinho especial por Vossa Excelência, que realmente foi uma tarde aproveitosa e o senhor lá fez a festa referente a tudo aquilo que foi discutido. Parabéns, presidente, e parabéns também para o nosso companheiro, o Jorge Haddad, que nos deu a oportunidade, assim, pelo transporte daqui da cidade de Jundiaí para Atibaia e vice-versa. Obrigado. Obrigado pelas palavras. Eu queria que Vossa Excelência entendesse que tudo tem seu tempo certo. Na hora que o senhor pede a palavra, quando da manifestação sobre os projetos, que manifeste sobre isso. Depois, o senhor tem questão de ordem, o senhor tem o grande expediente. Suas palavras são muito bem-vindas, desde que na hora certa. Obrigado, vereador. Informo aos senhores vereadores que, em razão de não haver expediente na Câmara nos próximos dias 11 e 12, o prazo para entrega de pedidos de proposição na Secretaria encerra-se hoje às 17 horas. E vou pedir a suspensão da sessão por até 30 minutos, a pedido do presidente original dessa casa, o vereador Tico. Devido à orientação da dona Vilma, essa presidência suspende a sessão por até 30 minutos.